Apreciados profesores y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es Jorge Isaac Torres Manrique, desde Perú, presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales, Preeminente Justitia. En esta oportunidad tenemos a bien ofrecer el bloque correspondiente a la presente fecha del cuarto Mega Congreso Mundial de nuestra institución denominado de los inmigrantes y nativos digitales a los ecosistemas, superaplicaciones, hiperautomatización y computación cuántica hacia la nueva era de los derechos fundamentales. El presente evento se viene llevando a cabo desde el 16 al 20, del 23 al 27 y 30 al 31 de octubre del presente año. En la organización general se suman la Universidad de Itaúna, con su representante, doctor Deilton Ribeiro Brasil, y la Universidad de Caxias do Sul, con la doctora Cleide Calgaro. En las palabras de inauguración se encuentra el doctor Deilton Ribeiro Brasil. El mismo es doctor en Derecho por la UNIME, Italia, doctor en Derecho por la UGFRG, profesor de graduación de la programa de posgraduación del maestrado y doctorado en Protección de Derechos Fundamentales de la Universidad de Itaúna y las facultades de Santo Agostinho en Brasil. Adelante, apreciado doctor. Olá, boa tarde a todos e todas. Aqui é o professor Deilton Ribeiro Brasil, da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Brasil. Na qualidade de um dos organizadores gerais desse quarto Mega Congresso Mundial, eu gostaria de felicitar e cumprimentar o professor Dr. Jorge Torres Manrique, presidente da Preeminência Justicia, pela organização dessa co-organização que vai acontecer nessa tarde de hoje. E com certeza serão palestrantes de diversos países, temas, todos eles relacionados com essa nova era digital. E então, com essas breves palavras, eu também gostaria de deixar os meus registros de agradecimento por essa parceria acadêmica que já se encontra no seu quarto ano consecutivo, a professora doutora Cleide Galgaro, da Universidade de Caxias do Sul. Professora Cleide, também o meu muito obrigado. É uma honra estar a seu lado, ao lado do professor Dr. Jorge Torres Manrique, na organização desses eventos, em que contribuem para que a academia, os programas, os PPGDs, as instituições possam estreitar os seus laços e que isso possa propiciar uma maior regionalização e internacionalização dos nossos programas. E também com a interação de professores brasileiros e estrangeiros. Então, aqui ficam, né, os meus desejos de muito sucesso para as apresentações dessa tarde. Muchísimas gracias, apreciado doctor Deilton, muy honrados con su valiosa participación. Un fuerte abrazo desde Perú. A continuación, damos inicio con la primera presentación de la fecha. Llamamos al doctor Renato Zanoya Montefusco y a la doctora Yamile González Calici. ¿Se encuentran presentes? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Jorge. É um prazer poder estar aqui junto com vocês nesse encontro interdisciplinar, multidisciplinar, de orbe global, na verdade, um universo se comunicando. Bom, la doctora Yamile se encuentra presente, professor doutor? Professora Jamile, ela está em um evento na Universidade de São Paulo. Tenga cuidado, entonces lo presento a usted, claro que sí. Si me permite, lo presento a usted ahora. En este momento tenemos a bien contar con la valiosa participación del doctor Renato Zanoya Montefusco, que tendrá a su cargo el tema recolonización global, datos y poder en el área digital frente al colonialismo de datos y sus efectos en la sociedad algorítmica. El doctor Renato Zanoya Montefusco es doctorando en el programa de posgrado de Ciencia y Tecnología y Sociedad de la Universidad Federal de São Carlos.
maestría en Derecho con énfasis en Teoría del Derecho y del Estado de la UNIBEN, y especialista en Derecho Civil y Procesal Civil, así como profesor del Estado de Minas Gerais. Puede iniciar, apreciado autor, 10 minutos para su presentación. Muito obrigado, professor. De antemão, mais que um template para apresentar essa pesquisa, um bom bate-papo acerca dessa questão da recolonização. O fato é que inaugurar uma discussão sobre essa temática é interessante, levando até em consideração que nós já passamos por um processo de colonização através das grandes navegações nos idos do século XIV e XV. O fato é que quando se fala sobre recolonização global e se cogita a questão de dados e poder na era digital, diante de um possível colonialismo de dados, quais são os seus efeitos e impactos para uma atual sociedade algorítmica? Vivemos em uma época de virtualizações. A desmaterialização é presente à realidade do humano. E nesse contexto, este trabalho, ele pretende analisar o fenômeno do colonialismo de dados na era digital. Quais são os seus efeitos a uma sociedade de controle, hoje conhecida dessa forma por força dos aportes epistemológicos de Gilles Deleuze em sua obra Conversações, mas que também é caucionado sob a perspectiva de Michel Foucault, quando então falava, na era analógica, sobre a sociedade disciplinar, sobre o panóptico e o modo pelo qual se exercia na sociedade a necessária disciplina através de instituições disciplinares. Quais seriam estas na atualidade? Quais seriam os mecanismos de controle na sociedade algorítmica? O fato é que, dentro desse contexto, observar que inúmeros dispositivos e instrumentos de controle surgem diante dos aparatos tecnológicos, artefatos tecnológicos, é de mais-valia a essa pesquisa, que tem como objetivo geral observar, sim, essa migração entre a sociedade disciplinar para a sociedade de controle, levando em consideração exatamente as benesses e os impactos da tecnologia. O fato é que, dentro desse contexto, como é que o colonialismo de dados, na era digital, afeta, então, a sociedade de controle? E quais seriam as formas para proteger a autonomia, a privacidade, a democracia, os direitos humanos, dos indivíduos e dos respectivos grupos sociais? Se em um tempo no passado nós observávamos as dimensões dos direitos fundamentais, nascidas no século XVIII, a primeira dimensão dos direitos individuais, para a segunda dimensão, os direitos sociais, e subsequentemente terceira, quarta, quinta dimensão, e atualmente se cogita até a oitava dimensão dos direitos fundamentais, é interessante perceber que a Constituição Federal Brasileira, com o advento da Emenda Constitucional 111, trouxe à baila o inciso 79 ao texto constitucional para se tutelar dados. O fato é que, além de se observar direitos fundamentais no contexto das realidades que nós vivenciamos, os ordenamentos jurídicos, quer seja no Brasil ou em qualquer outro Estado-nação, se preparam ou já antevêm a necessidade de uma tutela para além desse ambiente de realidades, numa realidade expandida. A sociedade algorítmica, ou também chamada de sociedade da informação, na era da informação, pugna por tutelas. Mas quais seriam essas tutelas? Para se alcançar essa discussão, é necessário perceber que encaminhamos o trabalho via uma metodologia explanatória, tendo como método a figura da estrutura hipotético-dedutiva, para se estabelecer, diante inúmeras verdades galgadas, tanto na sociedade disciplinar, tal como na sociedade de controle, elementos que pudessem nortear o raciocínio e alcançar uma discussão plausível e factível às nossas realidades expandidas hoje, particularmente quando todos estamos aqui, cada qual em seu estado-nação, convergindo em um bate-papo científico. A discussão nessa pesquisa, então, ela é dividida necessariamente em 3 partes. A primeira destas é observar quais são os conceitos e as características do colonialismo de dados. O fato é que nós vivenciamos isso, exatamente por conta da existência de Big Techs, cortejadas por Morozov em sua obra,
que contempla 5 grandes players globais que dominam a informação e os dados, dentre os quais nós podemos nominar o metaverso, o Instagram, as redes sociais, a própria figura do nosso conhecido Netflix, que dirige até o nosso olhar a seriados ou filmes, contemplando-nos com sugestões para que possamos assistir alguma coisa. É dentro desse contexto que alcançamos uma segunda parte da pesquisa, onde são examinados os principais atores e interesses envolvidos nesse processo de extração, apropriação e exploração de dados pessoais e coletivos. Aqui, a tônica de Guido Alfa, quando faz uma análise sobre o discurso de James Madison, quarto presidente norte-americano, que já naquela época, em 1876, salvo melhor juízo, perdão, me fugiu a data nesse momento, ele afirmava que aqueles que controlam a informação e os dados controlam o governo, e o governo deve ser controlado por aqueles que detêm dados e informações atualizados sobre realidades complexas. Vivenciamos realidades complexas. Isso faz com que nós alcancemos a terceira etapa dos estudos e o resultado necessário a essa pesquisa, que é uma reflexão crítica sobre os desafios e as resistências existentes no que diz respeito a essa ideia da colonização via dados, o feudalismo digital, sob uma perspectiva de uma sociedade de controle cada vez mais imersa em tecnologias que, surpreendentemente, estabelecem uma perspectiva invisível, fluida, aos vários usuários de nossas redes de computadores. Nas palavras de Zygmunt Bauman, vivemos uma modernidade líquida, mas podemos utilizar a expressão de Ulrich Beck ou então de Giddens quando falamos que estamos em uma modernidade tardia, uma modernidade reflexiva. Entretanto, todas essas diferentes terminologias que ditam o que seja modernidade estabelecem a perspectiva como pano de fundo de artefatos tecnológicos que colocam o humano em um novo mecanismo de colonialismo, o colonialismo de dados. E nesse contexto, a figura do colonialismo de dados estabelece uma perspectiva de recolonização global, sob uma perspectiva de que aqueles que conseguem canalizar, aqueles que conseguem cercar estes dados em ambiência virtualizada, detêm o controle da informação. Uma vez detendo o controle da informação, detêm, em tese, poderes que, por vezes, são fluidos, mas sensíveis a todos os humanos nesse planeta Terra. É nesse contexto que caminha o estudo sobre a recolonização global, dados e poder na era digital diante do colonialismo de dados e seus efeitos na sociedade algorítmica. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado. Muchísimas gracias, apreciado autor, muy honrados con su participación valiosa. A continuación, tenemos también...